Amém, queridos. Convido os amados a abrirem ou acessarem a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. Romanos capítulo 16. Nessa noite estaremos compartilhando um pouco da palavra de Deus sobre a temática o mal que existe na igreja de Jesus Cristo. Quem encontrou, diga amém. Romanos capítulo 16, vamos ler do verso de número 17 até o verso de número 20, que nos diz assim: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas estão servindo aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém, queridos. Frequentemente nós, como cristãos, como servos de Cristo Jesus, trazemos à nossa mente uma ideia de perfeição sobre o que a Bíblia nos apresenta a respeito da igreja primitiva. E certamente também, normalmente, frequentemente, somos tomados de algum certo tipo de saudosismo. Os mais antigos podem pensar, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a igreja era muito boa, era muito diferente da geração do qual nós estamos vivendo hoje. Podemos lembrar assim, temos boas lembranças do nosso início, da nossa caminhada com Deus, e a gente fica fazendo essa certa comparação. E a gente traz à mente frequentemente a ideia da igreja primitiva como uma igreja perfeita, uma igreja a qual não tinha problemas. Mas isso não é bem verdade, queridos. E nós vamos observar na palavra de Deus que mesmo em meio à igreja primitiva, a primeira igreja, ali havia sim muitos problemas. Talvez a gente pode pensar que até nós hoje poderíamos ter uma vida mais fácil, porque naquela época eles não tinham acesso a esse cano fechado da palavra de Deus que nós temos hoje. A Bíblia, como nós temos, como nós a conhecemos, impressa ou no seu aplicativo, no seu celular, com os 66 livros escritos e organizados, eles não tinham acesso a ela. Talvez por esse aspecto, por esse ponto, a gente pudesse pensar que para hoje deveria ser muito mais fácil. Mas naquela época também eles lutaram com muitos desafios. E a gente vai tirar algumas lições preciosas a respeito do que o apóstolo Paulo nos diz na sua palavra. E a primeira coisa que a gente observa é que esse mal que existe frequentemente em muitas igrejas, ele não é de hoje. Ele veio desde o início, desde a sua estruturação como igreja. A igreja primitiva, muitas vezes endeusada por muitas pessoas, com certeza também teve os seus problemas e problemas graves. Contrário do que muita gente pensa, na igreja primitiva houve contendas, dissensões, e isso eram ocorrências bastante comuns naquela igreja e nas assembleias, nas reuniões de igreja que nós temos nos nossos dias. Mas por que existem essas coisas no meio de nós? Porque damos lugar para que esse tipo de mal continue agindo e existindo dentro das nossas igrejas. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos relatos em Atos de bate-bocas,
de até mesmo agressões físicas, disputas de opiniões, divergências em relação ao ensino da palavra de Deus, a doutrina, além também da imposição desses ensinos e até comportamentos imorais. Afinal de contas, o próprio Jesus havia dito que seria do meio de nós, ou do nosso meio, que surgiriam os causadores de problemas. Cristo falou isso. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso de número 15. Projeta aí para a gente. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cristo fala isso. E ainda quando a igreja apenas estava iniciando, Paulo também disse lá em Atos, capítulo 20, verso 29 e 30. Ele disse: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, analisando esses textos, e temos muitas outras referências que a gente pode citar, mas pelo menos aqui, através desse, nós podemos observar que esse problema veio desde o início da instituição da igreja, desde quando a igreja foi instituída. E de lá para cá, meus queridos, infelizmente as coisas não melhoraram. Elas tenderam a cada vez mais piorar. Infelizmente essa situação piorou. Principalmente nos nossos dias, quando ninguém mais pode afirmar que existe a verdade, e nem mesmo apontar que existe um causador de problemas. Hoje, quando a gente fala de uma verdade absoluta, as pessoas querem nos processar. As pessoas querem cada vez mais relativizar as Escrituras. E nós precisamos entender um princípio muito claro. Quando nós nos defrontamos com alguma coisa da palavra de Deus que gera algum incômodo em nós, ou que a gente pensa assim, não, esse Cristo não é assim, eu estou entendendo errado. Então, existe algo de errado em nós, na nossa interpretação. Porque a palavra, ela é fiel e ela é a verdade. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e que nós devemos viver nessa verdade. Só que parece que a cada dia mais tem sido relativizado a palavra. As pessoas têm lido a palavra, mas estão dizendo assim, não é bem isso que Cristo está querendo dizer. Não é com essa rigidez que muitas pessoas têm pregado. Não é isso, você está interpretando errado. E não é. E muitas dessas pessoas acabam enganando a nós. E a gente precisa sempre orar ao Senhor, sempre que a gente for meditar na palavra de Deus, sempre que a gente for buscar a orientação do Senhor através da sua palavra. E nós temos que estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se render à minha vontade, ao meu interesse, àquilo que eu acho que é correto. Mas somos nós que a cada dia precisamos perseverar para viver em conformidade com a palavra de Deus. Além desses problemas doutrinários, dos problemas imorais que havia na igreja primitiva, problemas de relacionamento, havia também graves problemas na liderança da igreja. Muitos queriam ser superiores aos outros, a ponto até de usar a força física e a sua persuasão. É o caso de Diótrefes, por exemplo. Terceira carta de João, versos 9 e 10. Coloca aí para a gente. Terceira João. Escrevi à igreja, e isso o apóstolo João dizendo, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja.
Vejam como era a realidade já naquele tempo. Muitos problemas, muitos líderes que se colocavam como diótrefes, se sentiam superior a todo e qualquer outro e não aceitavam nem as recomendações dos próprios apóstolos. Então, esse problema não vem de hoje, queridos. E, infelizmente, como eu acabei de falar, a situação não melhorou, somente piorou. E isso requer de nós um cuidado ainda maior em relação a tudo aquilo que nos cerca, em relação a tudo aquilo que está em volta de nós. Mas Paulo traz uma palavra de ânimo aos nossos corações. Ele ensina a cada um de nós, através da sua palavra, a como nós devemos nos posicionar e como nós podemos fazer para enfrentar esse mal que assola as nossas igrejas. Graças a Deus que a Bíblia, além de nos revelar os problemas da igreja primitiva, ela também nos informa como eles foram combatidos. E mais impressionante é a vivacidade com que a Bíblia trata esses assuntos. A palavra de Deus ela é mais atual do que qualquer livro existente nesse mundo. Compartilhei com os jovens hoje nesta manhã que se nós escolhermos um versículo da palavra de Deus e decidirmos meditar nele durante os 365 dias deste ano, a cada dia tiraremos verdades relevantes para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é atual. E Paulo, em sua saudação final na carta de Romanos, ele vinha tratando de relacionamentos belos e sadios. Se a gente voltar ao início do capítulo 16, você vai observar que Paulo está ali fazendo inúmeras saudações aos irmãos. Inúmeras saudações. Mas nessa parte final, ele vai tratar do que de fato precisa ser tratado ali. Ele sabe que em se tratando de relacionamentos, nem tudo são flores, que existem também espinhos. E o apóstolo passa a tratar da conduta de todos, que todos devem ter para os que promovem o mal dentro da igreja e fazendo assim com que aconteça a quebra de comunhão entre os irmãos. Então, meus queridos, como que Paulo nos ensina a tratar esse mal dentro da igreja de Cristo? A primeira coisa que nós precisamos observar em relação ao mal, o primeiro entendimento que a gente tem que entender é que nós precisamos enxergar esse mal. A gente precisa primeiro ver que de fato o mal está no meio de nós. Então a gente precisa enxergar. Enxergar o mal é não fazer vista grossa, é não fingir que o problema não existe. A gente vê muitos comportamentos de muitos irmãos que às vezes tem plena consciência de que o seu irmão está em pecado, mas ele fecha os olhos para aquele problema. Ele faz vista grossa. Ele pensa assim, não é comigo, para que eu vou me meter? E nisso a gente acaba se esquecendo que todos nós, como igreja do Senhor, fazemos parte de um corpo. E que se um dedo mindinho sofre, todo o corpo sofre junto, ou pelo menos deve sofrer junto, deve sentir a mesma dor juntos. E nós não podemos nos esquecer disso, queridos. Paulo diz que há algumas características na vida daqueles que disseminam o mal. E é isso que a gente vai observar. No verso de número 17, o primeiro verso que lemos, na parte A, ele vai dizer: recomendo, irmãos, tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Então, uma das primeiras características daqueles que praticam e disseminam o mal é que eles dividem. Eles dividem. Essas pessoas polarizam em torno de si mesma. Elas têm a capacidade de manipulação. Elas têm a habilidade de manipular. Elas têm facilidade para criar grupinhos, criar as famosas panelinhas em torno de si mesma. E ela se relaciona apenas com pessoas que pensam ou agem, se comportam iguais a elas. Então, uma das primeiras características de pessoas
que disseminam, que espalham o mal dentro das nossas igrejas, elas causam divisão entre nós. Elas fazem separação dentro do nosso corpo, que é a igreja do Senhor. Paulo está dizendo isso. E ele diz: tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos. É o segundo ponto. Eles difamam, ou seja, colocam obstáculos. No restante do versículo ele vai dizer: com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. A palavra obstáculo, no grego, vem da palavra escândala, que traduzido ao nosso português se torna escândalo. Pedra de tropeço. Aquele que causa escândalo é também chamado de pedra de tropeço. Então é esse tipo de pessoa que Paulo está nos alertando aqui, para que nós tenhamos a capacidade de enxergar quem é assim no nosso meio, quem vive, quem procede dessa forma no nosso meio, quem vive causando divisão, quem vive criando panelinha, quem vive colocando obstáculos diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estejamos atentos a essas questões, meus irmãos. Paulo diz assim: colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Essas pessoas escandalizam, difamam os que seguem ensinando e contradizem os que fazem a obra da cruz. Ou seja, essa pessoa não quer ver você bem sucedida com o Senhor. Ela não quer ver você crescendo no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Ela não está preocupada com essas coisas. Uma outra característica que Paulo nos apresenta dessa pessoa encontra-se no verso 18, na parte A, onde ele diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Essas pessoas, queridos, são desonestas. E são desonestas consigo mesmo, porque elas não estão servindo ao Senhor, a Cristo, nosso Senhor, mas estão servindo aos seus próprios interesses. Ou seja, essas pessoas não são crentes em Cristo Jesus. Elas pensam que são cristãs, pensam que servem ao Senhor, mas na verdade elas estão servindo a Satanás. Porque quem não serve ao Senhor, serve a Satanás. Tanto é que Paulo coloca bem aqui frisado: essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Ele faz uma separação aqui, o nosso Senhor. Então, esse nosso Senhor não é Senhor dessas pessoas, mas elas estão servindo aos seus próprios interesses, ou seja, elas não são regeneradas em Cristo Jesus. Elas se enganam a si mesmas, pois não são cristãs. Elas são desonestas com ela mesma e também com os outros. Elas servem às suas próprias causas, aos seus próprios interesses. Na parte B do verso 18, Paulo vai dizer: mediante palavras suaves e bajulação, elas enganam os corações dos ingênuos. Então essas pessoas também são pessoas duvidosas. Essas pessoas, pelas suas palavras, pelas suas ações, elas geram dúvida em nossos corações. E elas têm uma habilidade muito grande de persuadir, de atrair pessoas para ela. E em especial aqueles que são mais fracos, aqueles que estão mais suscetíveis, aquelas pessoas que na sua composição, na sua forma de ser, são mais influenciáveis do que influenciadoras. Ela não tem uma compreensão, um domínio próprio para se posicionar, mas ela acaba dando ouvidos a muitas coisas que são faladas para ela e concordando com elas. E é dessas pessoas que essas pessoas aqui se aproveitam. Essas pessoas só juntam ou só se juntam com aqueles com quem elas conseguem influenciar. Jamais uma pessoa desse tipo vai se juntar com alguém maduro espiritualmente,
conhecedor da palavra de Deus, temente ao Senhor, que honra, que busca louvar, que busca glorificar ao Senhor. Nem com gente espiritualmente estabelecida. Essas pessoas usam palavras suaves e de bajulação para os que de coração ingênuo possam ser manipulados, aqueles que são parecidos com ela, que são semelhantes com ela. Provérbios, capítulo 17, verso 6, fala que um amigo de verdade, às vezes até nos fere com uma palavra dura, mas ele nos ama. Coloca para a gente aí, Provérbios 17, verso 6. Os filhos dos filhos são... Tá certo? Acho que eu errei a referência. Devo ter trocado aqui. Mas existe esse texto lá, em Provérbios. Tá ok? Essas pessoas, queridos, também, elas servem ao diabo. No verso 20, o apóstolo vai dizer: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Verso de número 20. 27:6. Obrigado, pastor. Coloca aí para a gente agora, só para a gente fechar. Provérbios 27:6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, o amigo de verdade, ele vai estar ali, até para dizer uma palavra dura para a gente. Um pai que verdadeiramente ama o seu filho, não corrige, não o disciplina, não fala palavras duras a ele. É dessa forma, é desse tipo de amigo, é desse tipo de amor que nós precisamos estar cercados e ter ao nosso redor. E no verso 20, o apóstolo Paulo diz novamente, Romanos 16, 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essas pessoas, querido, infelizmente não sabem, mas elas estão servindo ao Senhor das trevas e não ao Senhor da luz. De outra forma, por que o apóstolo Paulo diria essas palavras? Portanto, se você quer combater o mal que existe na igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é enxergar esse mal. É não fazer vista grossa para esse mal. É identificar. E depois que a gente enxerga esse mal, o que nós fazemos? Paulo também nos orienta. Após você ter enxergado esse mal, a erradicar esse mal, a acabar com esse mal, ou se afastar desse mal. E ele dá aqui algumas dicas. Novamente, voltando ao verso 17, na parte A, ele inicia dizendo: tome cuidado contra o mal. Tome cuidado contra aqueles que causam divisões. Então, queridos, nós precisamos estar alertas, andar atento, observando todas essas questões e ter o cuidado, ficar em guarda, não baixar a guarda, não deixar de vigiar e tendo sempre discernimento no Senhor. E não tenhamos medo de dizer a verdade quando precisar ser dita. É claro que a palavra de Deus nos orienta a fazer isso em amor, com amor, mas a verdade ela não pode ser omitida. Nós precisamos dizer a verdade. Se nós vemos o nosso irmão em pecado e nós não temos uma palavra verdadeira vinda do Senhor para falar àquela pessoa, nós estamos compactuando do mesmo erro que ela. Nós estamos sendo cúmplices do seu pecado. A palavra de Deus nos manda alertar o nosso irmão que está em pecado, chamar a atenção dele, dizer a verdade, falar firme, mas em amor, demonstrando que você verdadeiramente se importa e ama aquela pessoa, ama o seu irmão em Cristo Jesus. E você não está feliz em ver a pessoa na situação em que ela está. Então nós precisamos ter esse cuidado, ficar sempre alerta
e vigiantes. No verso 17, parte B, e verso 18, ele vai dizer para que nós nos afastemos do mal. Afaste-se deles. Paulo tratou isso em mais de uma igreja, não foi só em Roma. Quando nós vamos ali para 1 Coríntios 5, verso 11, ele vai dizer: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Essa é uma ordenança de Paulo. Também lá em Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Paulo também escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, do verso 2 ao 5, ele vai dizer: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então, Jesus e Paulo não são da opinião de que essas pessoas têm que estar perto de nós. A palavra de Deus é bem clara, ela diz que nós devemos fazer o quê? Nos afastar. Nos afastar. Mas, irmão Henrique, nós devemos nos afastar de todo descrente que pratica o mal? Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. Não é isso. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 13, Paulo vai dizer: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, àqueles que vivem no lamaçal do pecado, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, aquele que se diz irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. E a gente olha para esse texto e a gente pensa, que duro é essa palavra, não é? Que duro. Você imaginar uma igreja expulsando alguém. Mas é a palavra de Deus, queridos. Então, é esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo, e tão somente Cristo Jesus, nos ordena que nós devemos nos afastar. Nós não devemos ter nenhum tipo de relação com esse tipo de pessoa. E não é a pessoa que está praticando o mal lá fora. É os que estão praticando o mal dentro da igreja. Dentro da casa do Senhor. Lá em Tito também ele vai falar, no capítulo 3, 9 a 10. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes.
Depois disso, rejeite-o. Rejeite-o. É isso que nós devemos fazer, queridos, segundo a palavra de Deus. Em outras palavras, os cristãos não deveriam, nem poderiam evitar contato com não cristãos. Mas, em vez disso, eles devem dissociar-se daqueles que se dizem cristãos, mas persistem em viver como não cristãos. E pelas obras, pelos frutos, nós conheceremos as árvores. Por isso que a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá é que nós primeiro precisamos enxergar esse mal, identificar esse mal, para depois de identificar, a gente erradicar, a gente se afastar, a gente rejeitar. E para isso, queridos, nós precisamos de uma espécie de vacina contra esse mal. Nos versos 19 e 20, o texto nos diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Então, a primeira vacina é obedecer, queridos, a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos viver em conformidade. Não apenas conhecer, não é apenas saber onde é que está o texto, decorar inúmeros versículos da palavra de Deus, isso é bom. Mas isso não vai adiantar em nada se nós não vivermos em conformidade com aquilo que temos falado, com aquilo que sabemos, com aquilo que somos conhecedores. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, aqueles que são verdadeiramente fiéis a Deus ali naquela igreja. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, e por isso estou muito alegre. Mas quero que vocês também sejam sábios em relação ao que é bom, ou seja, sejam sábios para o bem. Pratiquem, perseverem a cada dia mais, praticando o bem, praticando aquilo que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Propósito de evitar tudo aquilo que é mal. Surgiu alguma coisa ruim, afaste-se daquilo. Surgiu alguma conversa que não edifica ao Senhor, afaste-se dessa conversa. Então, que o nosso foco, que a nossa vida seja por completo, até nos momentos de lazer, no momento de brincadeira, mas em tudo aquilo que fizermos, nós temos que fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. E não de forma que possa desabonar ou ofender o nome, a glória do Senhor nosso Deus. No verso 20 ele vai continuar: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Resistência ao diabo. Nós precisamos resistir às tentações, ao diabo. E nós precisamos ter total dependência da graça de Deus. Da graça de Deus, queridos. A graça de Deus precisa estar conosco, precisa ser conosco. Então, de que forma eu posso aplicar tudo isso que eu ouvi, tudo isso que eu meditei, de que forma eu posso aplicar isso na minha vida? Relembrando o que já falamos. Em primeiro lugar, enxergue o mal. Não feche os seus olhos para o mal. Enxergue aqueles que dividem, aqueles que difamam, aqueles que são desonestos, duvidosos e que estão servindo ao diabo. Depois disso, nós devemos banir, erradicar todo esse mal, tomando cuidado com ele, nos afastando e exercendo as boas práticas que a palavra de Deus nos orienta. Tudo isso por quê? Porque nós queremos e precisamos manter a paz e a comunhão com a igreja do Senhor. Deus nos chama, nos convida a vivermos em comunhão. E nisso nós podemos nos voltar lá para a igreja primitiva em Atos. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Os irmãos
na igreja de Cristo são todos iguais. Muitas vezes eu vejo pessoas, pastores, líderes, de uma certa forma assim, mostrando uma certa alegria até exorbitante. Não que não devemos nos alegrar com isso, mas esbanjando, dizendo assim: na minha igreja tem 5 médicos, 4 dentistas, 15 advogados, e vai citando inúmeros profissionais que congregam na sua igreja. Isso é motivo de alegria, sim. Mas eu devo, querido, me gloriar ainda mais no sentido de que possamos experimentar a verdadeira unidade em Cristo, onde todos estão nivelados no mesmo nível, onde todos são iguais, onde não haja olhares altivos para quem tem mais condição e olhares de desprezo a quem tem menos condição. Mas o maior milagre de Cristo, ou um dos maiores milagres de Cristo na vida da igreja, é que a igreja consiga viver em plena unidade, onde não há ninguém maior ou melhor do que ninguém, onde todos entendem que são iguais aos olhos do Senhor e buscam viver dessa forma. Esse é o nosso desafio, queridos, como igreja do Senhor. Se há algo que divide um povo, queridos, é a ausência da doutrina, uma verdade central da palavra de Deus. E para encerrarmos, Romanos 12, de 16 a 19, nos diz o seguinte: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. É essa a orientação do apóstolo Paulo. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, ou mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, de todo mundo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Do que depender de nós, tenhamos paz para com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que o Senhor em Cristo, queridos, nos abençoe com a sua fé, com a sua esperança e com o seu amor. Que nessa noite possamos meditar em tudo aquilo que ouvimos a respeito da palavra de Deus. Refletir, em primeiro lugar, sobre a nossa vida. Como nos encontramos hoje? Que tipo de servo eu sou ao Senhor? Será que eu verdadeiramente sou cristão? Sou crente em Cristo Jesus? Tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Ou será que eu ainda vivo sobre o senhorio do pecado, da morte, afastada de Deus? Meditemos nisso. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Que a palavra do Senhor ministrada nessa noite possa encontrar lugar em seu coração. E que nós tiremos essas lições preciosas para a nossa vida. Pai querido e amado, nós o louvamos e te damos graça. Porque o Senhor nos ensina a cada dia. O Senhor tem nos instruído através da tua palavra. Que o Senhor coloque a cada dia mais no coração de cada líder dessa igreja e de cada pessoa que tem a oportunidade de compartilhar da tua palavra. Coloque, Pai, um sentimento de retidão, de alegria e de zelo para com que as tuas verdades estão falando. Que o Senhor nos dê sabedoria para interpretar os teus ensinos e compartilhar com os nossos irmãos e com todo aquele que pedir o motivo da nossa fé. Ó Deus, que assim como o apóstolo Paulo orientou a igreja ali em Romanos, que possamos também acatar para nós essas mesmas orientações. Que o Senhor nos dê condições para enxergar o mal
que habita no nosso meio, infelizmente. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para enxergar isso. E que se nós viermos a ver ou saber de algum irmão nosso que está em pecado, que não venhamos, ó Deus, fazer vista grossa para isso, que não venhamos deixar de se incomodar com isso, mas que o Senhor gere um incômodo tão grande em nosso coração, que nos mova a fazer alguma coisa em relação àquilo. Porque quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto também. Que possamos ser mais assim, que possamos ser mais unidos em Cristo Jesus, que possamos experimentar das qualidades descritas no livro de Atos, onde a igreja vivia em comum acordo, todos viviam em comum acordo, não faltava nada para ninguém, ninguém olhava com um olhar altivo para o outro, todo mundo tinha aquilo que necessitava. Que venhamos um dia nos alegrar nisso, Pai. Que sejamos mais unidos em Cristo Jesus. E que assim como o Senhor irá nos ajudar a enxergar todo esse mal, que o Senhor também nos dê força para não nos conformarmos com Ele e também para nos afastarmos dele, que é o mais importante. Que não venhamos ter nenhum tipo de conivência, convívio, relacionamento com alguém mal que está no nosso meio, que vive segundo as qualidades ou problemáticas que o apóstolo Paulo citou, com nenhum imoral, com nenhum idólatra, com ninguém, ó Pai, que faz aquilo que desagrada ao Senhor. Nos dê força, Pai, para sermos verdadeiros com o Senhor nisso, porque muitas das vezes nós até enxergamos, mas a gente prefere não lidar com esse tipo de situação, não trazer problema para nós mesmos, e às vezes isso vai gerando um certo comodismo em nossas vidas e em nosso coração. Que não venhamos de forma alguma viver de maneira conivente com o mal, Senhor Deus, mas que possamos buscar a santidade em Cristo Jesus a cada dia mais, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada visitante que veio aqui nessa noite, cada pessoa que nos acompanha também pela transmissão. Que a Tua palavra encontre lugar em seus corações e ali faça morada e venha dar muitos frutos para o louvor, a honra e a glória do nome do Senhor. Assim nós te oramos, Pai, e com fé nós o agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.